Tráfego pago não funciona para psicólogos. Vamos lá, vamos começar quente hoje, porque quem está falando isso é alguém que vive de tráfego, que faz tráfego, que presta serviço, que ensina tráfego, e é justamente por isso que eu tô te afirmando que não funciona. E pode ver que a maioria dos psicólogos que começaram a fazer tráfego, eles não tiveram resultados satisfatórios, não porque o tráfego é ruim, mas eu quero te mostrar uma ideia um pouco diferente de que a psicologia ela não foi feita para o tráfego. Tem o motivo estrutural, tem o motivo da matemática, tem o comportamento do paciente. A gente vai abordar melhor um pouco isso hoje. E nesse vídeo eu vou te explicar 3 motivos por que não funciona e 3 coisas que funcionam para o consultório e captação de paciente. Antes dos motivos, eu quero que tu entenda como é que o psicólogo cai nessa. Vamos lá, o cara se forma, ele abre o consultório dele, posta no Instagram, mas vê que ninguém engaja, ninguém manda mensagem, ninguém tá interessado na terapia. E aí aparece lá o guruzinho de marketing, dizendo que é só ele investir 300 conto ali no mês para poder captar 10, 20 pacientes, ou que ele não precisa aparecer, é só ele rodar uma campanha no Google com um site, vai dar certo. E assim, a leitura ela tá errada nas duas pontas. Não é que o marketing, o tráfego, ele não funciona para o psicólogo, mas a forma que é vendida é errada, porque eles tratam o último degrau como se fosse o primeiro. Vamos lá, os 3 motivos pelos quais não funciona. O primeiro motivo é que a matemática do paciente não fecha dentro do anúncio. Pensa comigo, como é que se escala um anúncio direto? O cliente entra no site, manda mensagem, compra uma vez, acabou, tudo certo, paga 500, 1.000, 2.000 reais. A lógica do psicólogo é uma lógica de recorrência. Toda semana ele está pagando 120, 150, 200 reais a sessão. E aí se tu for fazer um marketing direto, como eu estou te falando aqui, o custo médio vai ser mais ou menos 150 reais, que é basicamente o valor da tua primeira sessão. É como se tu estivesse jogando a tua primeira sessão no lixo ali de investimento. Isso quando converte, tá? Porque muitas das vezes o cara faz anamnese e some. E aí a matemática ela só fecha em 2 cenários. Ou tu cobra muito pela sessão, o que exige uma autoridade que é construída antes, vamos já conversar sobre isso também. Ou tu tem uma esteira de produtos além da clínica, o que 99% de vocês não tem. Segundo motivo, tem muita gente fazendo a mesma coisa. E aí tu entra no leilão, quem paga mais, aparece mais e tem resultados melhores. Então tu precisa investir muito. Quando tu anuncia lá psicólogo, atendimento online, agente sua sessão, tá aqui o WhatsApp, tu tá no mesmo balaio de outros 20 mil que estão fazendo exatamente a mesma coisa. E como o paciente na maioria das vezes não tem o critério clínico para escolher o melhor psicólogo, ele vai no único critério que ele sabe, que é o preço. E aí é clássico, o cara faz ali um anúncio pro WhatsApp ou pro direct, o lead responde já perguntando o preço, ele fala o preço e aí o paciente some. O que tu tem que entender é que o anúncio ele amplifica o que tu já tem. Se tu tem um posicionamento genérico, tu vai amplificar o genérico. E aí, vocês têm que entender que o genérico, em meio de tantos mil psicólogos anunciando, ele vale muito menos do que a tabela do CRP. O tráfego pago de forma direta, ele foi feito para decisão rápida. Por isso que funciona muito bem para tu comprar um tênis, para tu comprar um curso barato. Procurar e escolher um psicólogo é o oposto disso. É uma decisão mais íntima, mais demorada. Geralmente esse processo leva alguns meses. Ele vê o teu anúncio, gostou, mas ele não precisa agora. E daqui a 4 meses, quando o sintoma piora, ele quer ir lá fazer a terapia, ele não lembra nem mais teu nome. Eu tava dando uma olhada esses tempos e tem uma pesquisa que saiu de comportamento, né, de busca de saúde mental, que mostra que o paciente médio, ele considera procurar terapia por mais de 6 meses antes de marcar a primeira sessão. 6 meses. Nenhum anúncio sobrevive 6 meses na cabeça de alguém. O anúncio ele serve para puxar atenção naquele segundo. A confiança, a decisão da terapia se constrói em meses. Por isso que o tráfego pago e só o tráfego pago ele faz o paciente clicar e esquecer. Tá pagando ali pelo clique, na verdade, não pela terapia em si, né? Pelo pagamento. E aí um ponto a ser adicionado: Google Ads, a mesma coisa. E aí eu te incentivo a fazer uma reflexão. Você como paciente pagaria 150, 200 reais a sessão para alguém que tu viu o site rapidinho ali 3 minutos, tem lá o nome da pessoa, a abordagem, quantos anos está atuando. Tu se sentiria seguro de começar o processo terapêutico com essa pessoa? Provavelmente não. E o teu possível paciente também não. Todo mundo que eu já conversei que tentou Google Ads, sem exceção, teve resultados horríveis, porque o Google Ads não foi feito para psicólogos. E aí percebe que a maioria das pessoas e dos próprios psicólogos que estão tentando te vender o Google Ads, eles estão te captando pelo Instagram. Se o Google Ads fosse tão bom assim, talvez eles estivessem te captando por lá. Então vamos lá, o que
funciona de verdade? Eu vou trazer algumas opções interessantes para ti, para que tu não fique sem norte. E já te avisando, nenhuma é mágica, eu não tô aqui para te vender nenhum curso. Pelo contrário, se eu quisesse te vender, eu sairia falando que o tráfego funciona, é só apertar botão e aí tu ia acreditar nisso. Bora lá, primeira coisa é o posicionamento antes de qualquer mídia paga, qualquer anúncio. Para quem tu atende, que tipo de paciente, como é o teu formato de trabalho, qual que é a tua visão de mundo, o que tu acredita, o que tu acha que tá errado, enfim, já falei bastante sobre isso em outros vídeos, se tu quiser dar uma olhada. Sem isso definido, tu tá só gastando dinheiro à toa. E aí, a partir do momento que tu define todo esse processo, todo o teu posicionamento, até o orgânico começa a funcionar bem. Segunda coisa, conteúdo que mostra como tu pensa, a tua visão de mundo, não um livro aberto de psicologia. Vamos lá, esquece 5 sinais de ansiedade, motivos para fazer terapia, benefícios da terapia, 3 dicas para dormir melhor. Isso aí qualquer GPT escreve em 3 segundos. O que realmente conecta com o paciente é mostrar como tu raciocina dentro de um caso, como tu enxerga um padrão, o que te incomoda, o que te fez mudar de opinião sobre algum assunto, o que tu acredita sobre algo, o que tu acha que tá errado, por que tá errado. Porque quem te procura através desse conteúdo tá te procurando por ti e não pela terapia. E aí tu sai desse lado de guerra de preço. Então começa a construir o teu posicionamento primeiro, valida ali no orgânico, para tu começar a investir em tráfego pago e aí sim tu amplificar o que já tá dando certo. Terceira coisa, indicação. Indicação é algo mais sistemático. Tem psicólogo ali que tá 10, 20 anos atuando, nunca precisou fazer conteúdo, pagar anúncio, nem nada do tipo, porque sobrevive só de indicação. Lógico, tu depender só disso é um problema, porque é um processo muito mais demorado. A diferença é que tu pode implementar isso junto com o processo. Tu pode pedir devolutiva, tu pode manter relações com profissionais de outras especialidades, aparecer em supervisão, falar com médico, com nutricionista, e aí tu consegue essas indicações com um custo de aquisição zero. E essas 3 coisas sendo feitas em paralelo, elas têm um potencial muito grande de aumentar o teu número de pacientes. Então, para finalizar o conteúdo aqui, tráfego pago ele não funciona para o psicólogo de maneira direta, porque a matemática não fecha, porque o ciclo de decisão do paciente é diferente de outros produtos, e anúncio genérico tu entra em disputa de preço. O que funciona para o psicólogo é exatamente o oposto. É posicionamento, é conteúdo que mostra raciocínio, é indicação. E aí o psicólogo, muitas vezes, ele prefere acreditar no atalho. É mais fácil do que tu sentar, definir o teu posicionamento, gravar o conteúdo, tá aqui conversando com as pessoas. O atalho, ele sempre vai parecer fácil. É por isso que a maioria vai continuar fazendo isso. E esse é um grande motivo para tu não fazer também. Se esse conteúdo fez sentido para ti, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Se inscreve aqui e ativa os sininhos para poder receber os próximos vídeos. Comenta aí qual desses motivos tu já vivenciou, se tu já caiu nessa ilusão do tráfego pago fácil. Me conta aí a tua experiência em relação a isso, que eu vou ler. Vai ser um prazer ouvir tua história. E se tu quiser ir mais fundo nessas 3 frentes que eu te apresentei, vou deixar o link aqui embaixo da cúpula, que é o nosso acompanhamento com mais de 50 psicólogos que estão no mesmo caminho. Lá no site tem todas as informações e se fizer sentido, a gente ajusta a tua entrada. Vai ser um prazer te ter do outro lado. E é isso. Até o próximo vídeo.